Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Versos 17 a 20. Mateus 21, 17 a 20. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o soleníssimo tema: quando as aparências enganam. Quando as aparências enganam. O Senhor Jesus Cristo tinha acabado de entrar em Jerusalém, chamada entrada triunfal. Era Páscoa. E ele subira para dar sua vida, para ser crucificado, para morrer por nós. E o primeiro ato de Jesus ao entrar em Jerusalém foi purificar o templo, virar as mesas dos cambistas, expulsar os vendilhões do templo, e para denunciar que eles haviam transformado a casa de Deus, a casa de oração, num covil de salteadores, um esconderijo de ladrões. Retratando com isso que a vida interna, íntima, da religião judaica havia se corrompido, que a religião tinha aparência, forma, beleza, pujança, mas nenhuma verdade, nenhuma piedade, nenhum relacionamento pessoal com Deus. Mas diz a Escritura que na parte da tarde, já ao anoitecer, Jesus sai de Jerusalém e vai pernoitar em Betânia. No dia seguinte, possivelmente na segunda-feira de manhã, ao voltar para Jerusalém, diz a Escritura, ele teve fome. E enquanto caminhava para Jerusalém, havia ao lado da estrada, na beira da estrada, uma figueira. E Marcos, relatando esse fato, diz que Jesus viu de longe a figueira, cheia de folhas. E Jesus então, com seus discípulos, aproxima-se da figueira, procurando figos. Ele estava com fome. E ele viu apenas folhas e nenhum fruto. E então Jesus amaldiçoou a figueira. E no relato de Marcos diz: nunca alguém ou ninguém coma fruto de ti. E a figueira secou-se por completo. Marcos diz que no dia seguinte, ao passarem por lá, a figueira estava seca desde a raiz. E com isso Jesus está mostrando que não apenas a vida pessoal interna da nação de Israel, da religiosidade de Israel, estava corrompida, mas externamente ela estava sem frutos, só folhas, só aparência. Este milagre, quase que como uma parábola, traz para nós alguns desconfortos.
Porque este é o primeiro milagre e o único milagre que Jesus Cristo faz do ponto de vista negativo. Jesus, nos seus milagres, curou, Jesus deu vida, Jesus abriu os olhos aos cegos, Jesus abriu a audição dos surdos, Jesus deu voz para os mudos, Jesus fez os coxos andarem, Jesus ressuscitou os mortos, Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar os famintos. Mas aqui é um milagre que nós ficamos chocados, porque ele mata uma figueira, ele faz secar uma figueira, até as raízes. É claro que Jesus não aqui está exercendo uma espécie de capricho, de uma ira vulcânica e descontrolada. É claro que Jesus não se aproxima desta figueira sem saber o que está acontecendo, achando que ia encontrar figo e não tinha figo, e ele ficou frustrado porque ele não sabia que não tinha figo. Meus amados, este fato retrata para nós um emblema, um símbolo gravíssimo, de uma denúncia que Jesus fez à nação de Israel, que tinha aparência, mas não tinha vida, que tinha propaganda, mas não tinha fruto. Talvez alguém pudesse pensar, bom, aquela figueira, porque a Bíblia diz lá em Lucas 3, e foi João Batista quem disse, que se a árvore não produz bom fruto, o machado já está posto à raiz, e ela é cortada, e ela é lançada no fogo, ela não tem utilidade, vai servir de lenha, para aquecer no inverno. Mas certamente Jesus tinha uma intenção muito maior, é de usar esta figueira seca para aquecer o seu e o meu coração nesta manhã, para alertar-nos de um perigo gravíssimo, soleníssimo, o perigo das aparências que enganam. E esta noite, pastor Arival, eu pensando nesse texto, meditando nesse texto, revirava para lá, para cá, e eu disse, meu Deus, eu vou pregar esse sermão muito mais para mim. Porque quantas vezes a nossa vida parece ser melhor do que é? Quantas vezes as pessoas admiram não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser? Quantas vezes nós estamos desprovidos de fruto, mas cheios de folha, e as pessoas se encantam, e elas olham, e elas admiram, e elas observam, e elas se aproximam, e elas não encontram o fruto. Então, eu gostaria de olhar 3 lições nesse texto para a nossa reflexão. A primeira delas é uma propaganda enganosa. Olha o verso 18 e 19. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Por que é uma propaganda enganosa? Porque a figueira, ela primeiro produz fruto, depois surgem as folhas. Não é que surgem as folhas primeiro e depois o fruto, mas o fruto primeiro, depois as folhas. Se aquela figueira estava cheia de folhas, e Marcos relata isso, que Jesus viu de longe, e ela tinha folhas, pressupunha necessariamente que ela tivesse frutos. Ao ter folhas, ela está fazendo uma propaganda, eu tenho frutos, porque os frutos precedem as folhas. Ao ter folhas e não ter frutos, ela estava fazendo uma propaganda enganosa. Ela estava anunciando publicamente o que ela não tinha intimamente. Ela estava prometendo o que ela não possuía. Ela era um fake news.
ela era uma mentira, ela era uma propaganda enganosa. Valho-me de algumas ideias do sermão de Charles Spurgeon, muito conhecido, sermão chamado A Figueira Murcha. E ele dá algumas sugestões, e eu vou usar algumas delas. Essa figueira retrata as pessoas que esperam muito de outras pessoas, ou elas superam em muito outras pessoas. Porque vejam bem, se você não tem fruto, você diz: olha, eu não tenho fruto, a minha vida não está legal, eu não estou bem, eu estou passando uma crise, a minha vida está seca, a minha vida está árida, eu estou vivendo um deserto espiritual. E as pessoas não têm expectativa de que você tenha fruto, porque você está dizendo: eu não tenho fruto, a minha vida está seca, a minha vida está árida. Mas essa figueira está cheia de folhas, ela é exuberante, ela é bonita, ela chama atenção, ela atrai as pessoas que estão passando pelo caminho. E ela está dizendo: vem que tem, pode conferir. E quando as pessoas se aproximam, e quando as pessoas abrem os galhos, quando as pessoas olham por dentro, ela só vê folha, elas não veem frutos. Esta figueira é o retrato do farisaísmo, que proclamava: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou crente, eu sou presbiteriano, eu sou calvinista, eu sou fiel, eu sou reformado, eu sou uma pessoa maravilhosa. E de repente as pessoas se aproximam com tanta propaganda e não vê o fruto. Mas esta figueira mostra que tais pessoas parecem desafiar as próprias estações do ano, porque Marcos diz que não era tempo de figos. É só ler o relato de Marcos. Mas se não era tempo de figos, também não era tempo de folhas, porque as folhas só nascem depois que os figos brotam. A figueira retrata essas pessoas, parece que elas estão muito adiantadas em relação às outras, mais crentes, mais piedosas, parecem que são gente de oração, cheia do Espírito Santo, que conhece Bíblia, que entende Bíblia, que fala de Bíblia o tempo todo, generosas, como Ananias e Safira, que tem coragem de vender uma propriedade. Falou: olha, eu sou um cara generoso, nós somos um casal que importa com os pobres, que luta pelos pobres, que quer a questão dos pobres, e vai lá e vende uma propriedade e dá o dinheiro, mas esconde a metade do dinheiro, ou esconde parte do dinheiro, dizendo que estava dando o dinheiro todo. Muitas vezes a nossa espiritualidade, tão bonita aos olhos humanos, é uma hipocrisia. Queremos apenas fazer propaganda, queremos apenas holofotes. E o Jesus denunciou isso quando disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em Teu nome, não fizemos milagres em Teu nome, não expelimos demônios em Teu nome, fizemos obras extraordinárias. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Mas em terceiro lugar, irmãos, essas pessoas ultrapassam a regra comum do crescimento, porque a regra é primeiro fruto, depois folha. Essas pessoas proclamam fruto, mas elas não possuem o fruto, e às vezes retrata a minha alma, a sua vida. Como a igreja de Sardes: você tem nome de que vive, mas você está morta. Ou como a igreja de Laodiceia: estou rica, abastada, não preciso de coisa nenhuma, mas tu és pobre, miserável, cega, nua. Quantas vezes a nossa vida é um fake news, uma propaganda enganosa? Temos folhas, mas não temos frutos. Mas notem mais, essas pessoas atraem a atenção das pessoas, porque Marcos diz claramente no relato dele que essa figueira estava à beira do caminho.
E o texto aqui também nos mostra isso, e vindo uma figueira à beira do caminho. O que é a beira do caminho? É um lugar notório, é um lugar público, é um lugar que todo mundo passa, é um lugar que todo mundo olha, é um lugar que todo mundo vê, é um lugar que todo mundo observa. Ela está postada estrategicamente. Estrategicamente. Atrai as pessoas. Marcos 11:14 diz que Jesus viu de longe essa figueira. As demais árvores certamente não tinham folhas, portanto não tinham figos, mas essa figueira não, ela tem folha, ela está à beira do caminho, todo mundo olha, todo mundo passa, todo mundo vê, todo mundo observa, ela chama atenção, ela não tem nenhuma modéstia, ela faz propaganda dos seus frutos que não tem. Me permita aqui trazer à tona um dos textos mais sólidos e sérios e solenes da Bíblia nessa questão, que é o texto de Moisés. Diz a Bíblia que quando Moisés sobe e desce com as tábuas da lei, o rosto dele estava brilhando, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, e as pessoas não podiam falar com ele, porque eram ofuscadas pelo brilho do rosto dele. Aí diz a Bíblia que Moisés pôs um véu, para que as pessoas pudessem se aproximar. E aí de repente aquela glória foi apagando, aquele brilho foi desaparecendo. E Moisés gostou da ideia das pessoas verem com um véu, olha que homem espiritual, olha a glória de Deus está no rosto dele, olha a Shekinah de Deus está na vida dele, esse homem é muito espiritual, esse homem é um homem celestial na terra. E aí a glória acabou e o Moisés continuou com o véu, para que as pessoas pensassem que ele ainda tinha glória. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: nós não somos como Moisés, que punha véu no rosto. Às vezes a glória foi embora, às vezes o brilho já desapareceu, já apagou, mas ele quer que as pessoas pensem que a gente tem a glória ainda e mantém o véu. Tem folha, mas não tem fruto. Mas amados, esse texto nos ensina uma segunda lição, além de uma propaganda enganosa. Vamos ver aqui, em segundo lugar, uma investigação meticulosa. Vejam vocês, no versículo 19: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O que significa isso, irmãos? Nós que somos crentes do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus se aproxima de nós, procurando fruto. O primeiro Adão lá no Éden foi procurar folhas na figueira. O segundo Adão aproxima-se da figueira, não para procurar folha, para procurar fruto.